Bem-vindos ao apartamento de Ana Paula Ciber Justus. Sejam bem-vindos ao apartamento de Ana Paula e aqui vocês já entram pelo hall. Nesse hall, a proposta dele foi trabalhar de uma forma um pouco mais impactante do que o restante do apartamento. Então aqui nós trabalhamos com paredes e pisos com um outro tipo de revestimento e no acabamento polido, diferente do restante do apartamento. Essa cor foi escolhida realmente a dedo, né? Foi um pedido bem especial da nossa cliente. E para compor esse hall, junto com esse acabamento, todas as portas nós recebemos aqui da construtora, as portas na laca grafite. Como a Ana Paula não gosta muito de cores muito escuras, então a gente acabou laqueando todas as portas do apartamento brancas, mas aqui no hall, como a gente trabalhou com esse revestimento no marrom, a gente laqueou todas as portas nessa tonalidade de marrom. Também foi uma cor escolhida a dedo para compor com todo o restante, principalmente do nosso painel de televisão, que fica aqui a visão que a gente tem do painel, pega então a porta, né? Então a gente queria que tudo ornasse e ficasse a melhor composição possível. E ficou lindo. Então todas as portas do hall, elas são marrom. Aqui logo na entrada a gente colocou uma iluminação com arandelas, que é mais para fins decorativos, né? Porque a iluminação mesmo desse ambiente se faz por conta da iluminação técnica do forro. Aqui no mesmo acabamento do porcelanato, a gente trabalhou com essa prateleira que segue toda a identidade do restante do apartamento, né? Que tem essa linguagem bem orgânica. Então a gente fez essa prateleira de apoio aqui, dispomos aqui de um suporte para chaves, para, enfim, tudo que chega aqui no apartamento, eu preciso largar alguma coisa, a gente vai depositar aqui, fica prático na hora de sair. No mesmo material, a gente vem com essa obra de arte lindíssima aqui na parede, que ela tem muito esse movimento, então logo de cara, quando você chega no apartamento, você já é recebido por ela. Então ficou lindíssima. Aqui a gente tem a entrada do lavabo, que eu vou mostrar agora para vocês. Bem-vindos então ao nosso lavabo, um lavabo maravilhoso, inteiro com acabamento de mármore, seja no piso, nas paredes e também na nossa cuba. A gente criou um design seguindo toda a linguagem, né, do apartamento, uma cuba mais orgânica, nesse formato de folha, que ficou incrível. Todo o mármore aqui desse lavabo é no verde Alpe, e nessas três faces a gente trouxe da meia parede para cima espelho. Trabalhamos com espelho fumê, dando essa amplitude para todo o espaço do lavabo. A iluminação ficou por conta da lona tensionada, que está aqui nesse forro, e esse lavabo foi incrível, eu amei, é realmente uma obra de arte. Seguindo então e entrando no nosso living, aqui a gente já tem parte do nosso painel da sala, e aqui a gente colocou esse espelho de piso a teto. A gente alinhou os negativos aqui, né, tanto do espelho como do MDF, e aqui a gente sempre gosta nos nossos projetos de, nas partes onde a gente está saindo, né, a gente gosta de colocar sempre um espelho e uma iluminação frontal, para que antes de que eu saia de casa, eu dê aquele check no meu look, né, e eu já tenho essa iluminação frontal para fazer a minha fotinho do look do dia. Então, especialmente a Ana Paula, né, que tem essa beleza incrível, né? A gente sabe que ela trabalha com foto, então essa proposta é realmente muito, muito bacana aqui para o hall de entrada dela, né? E chegando aqui então no nosso living, aqui a nossa parte de TV é um living totalmente integrado, e aqui a gente tem um amplo espaço de televisão, né? Então a gente optou em todas as peças aqui do apartamento, são peças da Artefato, e todas elas nessa linhagem mais orgânica. Então, desde do sofá, como as poltronas e as cadeiras e mesa aqui do jantar. Nós fizemos essa composição lindíssima de mesas de centro, dispomos de algumas decorações, e o ponto de cor aqui desse ambiente ficou na nossa poltrona, na tonalidade de terracota, né? Inclusive essa tonalidade de terracota, ela cai muito bem
com a pedra que a gente escolheu, tanto para a área gourmet como para revestir esse pilar, que ficou lindíssimo. Então esse pilar aqui ele é todo revestido em mármore, no Blue Mari, que ele tem esse fundo esverdeado e os veios todos nesses tons terra. Então ficou realmente incrível. Para compor aqui, trazer um pouco de verde para essa sala, a gente trabalhou com esses vasos aqui no fundo. A gente inclusive deixou uma iluminação específica para eles. Como ela não mora aqui, então a gente acabou trabalhando com uma vegetação artificial, né? Para ser mais fácil, né? Não é necessário os cuidados, né, diários. Então fica bonito e super funcional também. No nosso painel de televisão, a gente seguiu com muitas peças orgânicas. Ela foi uma peça bem complexa de ser produzida, porque ela tem diversas curvas, tanto no painel laqueado metalizado do fundo, como nesse frontal, onde acopla a televisão, como também esse de baixo, que as laterais são curvas, né? E para finalizar ele aqui, a gente trabalhou com essa pedra, mais em tonalidade de marrom aqui no fundo, e essas prateleiras na serralheria que a gente fez, todas as cores aqui, a composição de cores, a gente bateu muito bem para que saia, né, com esse resultado que fica incrível, né? Então as prateleiras são em material diferente da marcenaria, mas a cor é muito compatível com a laca que a gente escolheu. Esse painel, ele, assim, tem meu coração, né? E, novamente, né, já falei algumas vezes para vocês, mas esse pé direito, ele tem 13,30, então é um pé direito bem diferenciado. E aí a gente teve que trabalhar com alturas dos painéis altas aqui no living, né? E parte dessas peças, por elas serem muito altas, nós tivemos que içar, então elas vieram por fora, porque não subia na escada, não subia no elevador, né? Então isso a gente já preveu que esse içamento teria que acontecer. Caso contrário, eu teria que ter algumas emendas nessas curvas, o que ficaria esteticamente feio. Então a gente optou em fazer esse içamento para ter esse resultado final, que ficou incrível. Já nas partes, na largura, né, na verdade nas partes horizontais, a gente aproveitou fazendo esses negativos no painel, que não são só decorativos, mas sim a fim de dividir as peças para que elas pudessem subir, aí sim pelo elevador ou pela escada, de forma mais fácil. Então, além de um projeto bem feito, a execução precisa ser muito bem feita, né? Porque a logística tem que acontecer. Então, é um desafio, foi um desafio, mas está aqui, lindíssimo, fiquei realmente muito apaixonada pelo resultado. Vindo para cá, a gente tem essa parte da mesa, onde a gente deixou e optou, né, em ter um centro mais clean, então a mesa e as cadeiras são nessa tonalidade off, e a gente vem com esse pendente que foi produzido especialmente aqui para o apartamento, porque o tamanho dele originalmente ele é maior, então a gente solicitou que ele fosse menor, porque realmente ele ia compor muito bem aqui com a proposta do apartamento e ficou lindíssimo, né? Então ficou essa região central do projeto, ela tá mais clean. Entrando aqui para a área gourmet e a área da cozinha, a gente já tem também essas tonalidades mais claras, né? A gente veio com esse MDF mais off aqui, trabalhamos com essa parte em MDF e essa prateleira fininha superior aqui, ela é uma serralheria pintada exatamente na cor da nossa marcenaria. Aqui a gente não queria que fosse painel até em cima, a gente não queria cobrir esse volume com painel. Então a gente optou em colocar uma pintura no velvet, que é essa pintura que dá uma textura de veludo, né? E trabalhamos com essas prateleiras super clean, que é uma prateleira com vidro jateado. E essa serralheria super fininha segurando ela. Gente, isso aqui ficou lindíssimo, extremamente delicado. Porque aqui ficou super funcional para o que eu preciso. Aqui eu quero servir um café, ele nos serve também como um buffet, caso eu queira servir aqui para a parte da mesa. Como também fica com a minha adega cervejeira aqui. Então eu consigo abrir as minhas bebidas aqui, servir, né? Eu deixo minha bandeja aqui. E aqui eu tenho mais algumas gavetas de apoio. Então ficou uma área assim, que além de delicada, ficou muito funcional. Vindo aqui para a parte da cozinha, a gente tem então a área molhada, né? Que é onde fica a nossa cuba. Então a gente fez esse nicho todo em pedra na quartzo branco. Colocamos a cuba central e os móveis de apoio. Como a Ana Paula, ela tem um gosto muito grande por mesa posta, né? Pelos jogos de mesa,
a gente acabou aproveitando essa altura para criar armários para que depois ela possa comprar essas peças e deixar elas expostas. Então, por isso que a gente fez esse armário superior todo em vidro, porque depois, com a Personal Organizer, a gente consegue deixar de uma forma que ela fique organizada e bonita, né? Então, acho que ali a gente vai aproveitar bastante e trazer muita identidade dela aqui para dentro do apartamento. Aqui nós trabalhamos na mesma estética que a gente vem daquela prateleira ali, daquele móvel, né? A gente traz essa prateleira bem fininha também em serralheria, que ficou lindíssima. Então, só para trazer uma decoração e um pouco mais de vida aqui para esse espaço. Nesse fundo aqui, nós aproveitamos e trouxemos aqui, a gente tem a porta que vai para a lavanderia. E aqui, como a gente tem a lavanderia aqui, nós aproveitamos toda essa lateral para trazer ela para frente, criar uma profundidade para que eu pudesse ter aqui todo um armário para a louçaria também. Então aqui a gente já tem as nossas louças todas organizadas, né? Essas aqui é só poucas, as louças iniciais da Ana Paula, mas logo a gente já vai estar com esses armários todos preenchidos. Então aproveitamos aqui para criar uma profundidade e trazer todo um espaço de armário. Aqui em cima também são áreas úteis, porque sempre a gente precisa guardar alguma coisa, né? Então, o que é legal também frisar desses painéis é que eles são muito altos, né? Então, eles têm esse pé direito de 3,30. Eles seguem essa altura total, mas, se vocês repararem aqui, a gente tem a porta da lavanderia e a gente tem um negativo que segue até o final. Esse negativo ele foi pensado estrategicamente para ele parecer só um detalhe de móvel, né? Então, vocês podem ver que ele é totalmente alinhado aqui com o móvel superior e esse mesmo alinhamento, essa mesma altura, ela segue lá para a nossa área gourmet. Então, essa é a importância, né, de você ter um projeto muito bem feito, porque a logística precisa acontecer, mas ela tem que ser muito, muito precisa, né? Tem que ficar também esteticamente legal. Então, essa foi uma sugestão que a gente trouxe que ficou muito funcional. Toda essa parte aqui de cocção, então, ficou para a bancada e a gente tem as gavetas de apoio. Então, aqui a gente deixou a lixeira próxima à lavanderia, né? Aqui nós fizemos uma gaveta grande, que é para os acessórios que a gente vai cozinhar, os acessórios de servir. E aqui nessa primeira gaveta são os talheres. Então, a gente fez e deixamos nessa disposição, porque se eu estou cozinhando aqui, e alguém quer pegar algum talher, alguma coisa, quero servir a mesa posta, eu não atrapalho quem está aqui no fogão, porque a pessoa já tem a própria gaveta aqui de apoio, né? Então aqui ficam os talheres e aqui fica o apoio do fogão. Aqui nós deixamos gavetas para, como é um apartamento que ela realmente não mora, então aqui a gente deixa a gaveta já pronta para os condimentos, né? Então condimentos a gente sempre usa, né? Para os condimentos, em vez de a gente deixar nos pacotes, a gente já coloca nesses potes herméticos. E os que a gente vai deixar fechado, ou como por exemplo azeite, né? Aí a gente deixa nos cestinhos. Então já tá tudo feitinho. Aqui a gente usou um sistema de gaveta que ele tem essas laterais aqui em inox, né? Toda pintada em branco. Então ela é bem legal, bem bacana para limpeza. É super legal. E todo o fundo das nossas gavetas a gente tem esses tapetinhos, né? Que facilita muito também a limpeza do dia a dia. Essa bancada, ela é realmente um xodó, assim, porque ela ficou o centro do projeto, né? A gente fez ela nesse padrão mais orgânico também. Então ela é uma mistura de material entre o MDF e pedras, 2 materiais de pedra. Então a gente tem o quartzo branco e esse quartzo noca, que é esse quartzo mais marrom, né? E toda ela tem esses acabamentos arredondados, tanto aqui no final, como essa pedra sobreposta a ela. Além disso, aqui nós temos uma coluna, um pilar. A gente não tinha o que fazer com esse pilar, não tem como cortar no meio ele e tirar o pilar daqui. Então, o que a gente acabou fazendo, né? Utilizamos essa estrutura ao nosso favor. Então, nós trouxemos toda essas linhas orgânicas também para essa coluna, fazendo com que ela suba. Então, ela está toda revestida em MDF. Então, ela sobe, ela faz a curva superior e ela desce aqui, criando esse arco para acesso à nossa área gourmet.
Esse mesmo movimento que a gente faz aqui para ocultar essa coluna, a gente tem esse movimento lá naquela área próximo da churrasqueira. Então, aqui é realmente um espaço que o desafio foi muito grande para os nossos fornecedores, porque ele é um ambiente 100% orgânico, tanto na parte superior como na parte inferior também. Se vocês perceberem, a nossa bancada aqui, ela segue uma linha toda arredondada aqui, ela entra um pouco mais. Por quê? Essa bancada, como ela foi o centro do projeto, foi o espaço de integração do todo, a gente precisava de diversas funções nela. Tanto a área de cocção, para apoio de gavetas, como ali embaixo a gente tem uma área de pequeno lanche, e aqui a gente tem o apoio da bancada. Então, essa curva que faz essa pedra superior, na parte de baixo ela faz a curva, mas ela entra um pouco para poder ter o acesso aqui das nossas banquetas. Então, para mim ela ficou lindíssima, lindíssima, porque ela ficou muito funcional e ela ainda tem toda a parte de iluminação embaixo. Então, a iluminação desse ambiente ficou maravilhosa. Seguindo então aqui para a nossa área de churrasqueira, né? Nós criamos essa mesinha aqui, como a gente sempre acompanha, né? Ana Paula e Roberto, e eles nos contaram que eles têm um gosto muito grande por jogos de baralho. Então a gente deixou esse espaço de mesa aqui para eles, né? Para isso, e também como apoio da área de churrasqueira. Falando então já da área da churrasqueira, nós fizemos, né, esse volume da nossa cristaleira aqui, que acompanha todo esse painel. Então aqui a gente trouxe essa cristaleira para frente, alinhando a bancada aqui e criando esse volume aqui para deixar disposto aqui também os cristais, as taças, né? E aproveitamos para criar esse movimento superior com essa lona tensionada. Esse espaço ficou incrível, gente. Eu tô realmente apaixonada por isso aqui, porque ficou lindíssimo. E aqui a organização também, da forma como a gente colocou a cristaleira, deixando os cristais em vidro todos na lateral e os cristais transparentes nas laterais. E aqui no centro, todas as tonalidades de cor, né? Então ficou assim, muito bonito, ficou... É quase que uma decoração, né? Além de funcional, tá muito bonita. Aqui também, né, aproveitando então essa altura, a gente optou em trazer a tonalidade de verde aqui. Então toda a parte da churrasqueira a gente tem essa pedra, que é a mesma pedra que a gente usou lá no pilar, mas aqui a gente trouxe esse MDF que puxa um tom de verde. Não é um verde muito forte, mas é um verde que tem um fundo acinzentado, então ele ficou muito elegante. E aproveitamos então todos esses espaços também para criar armários, né? Gente, armário nunca é demais, né? Ainda mais para uma cliente que gosta muito de decoração de mesa, né? Então a gente aproveitou esses espaços para isso. Toda essa parte de baixo também, aqui inclusive apoio, né, para os temperos de churrasqueira. Aqui embaixo o porta-espeto, aqui nossa churrasqueira, que a gente deixou essa tampa do mesmo MDF. Então assim, tudo tá realmente pensado para ganhar espaço, né? Porque é isso que a maioria dos clientes pedem para nós, é uma dor muito grande dos clientes, né? Que eles não têm tanto espaço de armário para armazenar as suas coisas. Então aqui a gente não economizou esse espaço. Aqui na área da cuba, nós tínhamos esse volume... De novo. Aqui na área da cuba, nós tínhamos esse volume que ia bem ao fundo. Então aqui nós aproveitamos para trazer essa cuba mais para frente e trabalhar com esses nichos decorativos aqui. E também eles todos revestidos em pedra. Então ficou, assim, lindíssimo, né? E acima, então, desses nichos e também da altura da churrasqueira, a gente trabalha com o espelho bronze, né? Para dar esse acabamento também e compor com o restante das tonalidades do projeto. Então, aqui na churrasqueira, a princípio, é isso. Ficou realmente um xodó, assim, essa cristaleira mesmo, ela é incrível, ficou muito decorativa até, e um espaço extremamente agradável, né, para receber os convidados dela, tem um espaço gostoso, não tem preço, né? Entrando agora aqui na parte íntima, eu vou começar mostrando para vocês a suíte master, suíte do casal, né? Então aqui é uma suíte onde nós
temos ela dividida em 3 peças, sendo a primeira parte, que é a área de quarto, então é onde recebe a cama e a bancada de maquiagem. Nessa cama, nós trabalhamos com ela nas tonalidades terrosas, né? Então a gente trouxe para cá o terracota, que foi um pedido especial também dos nossos clientes. A gente trabalhou com essa tonalidade na cabeceira e também na rouparia de cama. Alguns detalhes desses tons terrosos aparecem também na nossa cabeceira, onde toda a lateral direita ela é feita nessa pedra branco Paraná, que os veios dela combinam muito com essa tonalidade. Para compor tudo isso, a gente trouxe um MDF mais claro, MDF areia da Guararapes, e a rouparia de cama também, ornando tanto com a tonalidade clarinha como a tonalidade terrosa. É o ponto de cor aqui do nosso ambiente. Olhando para frente, a gente tem o painel de TV, onde a gente fez um grande painel muito limpo, somente com esses negativos, né? E ele se prolonga até a bancada de maquiagem dela. Aqui é um espaço onde ela consegue fazer a maquiagem e se olhar aqui com uma iluminação frontal, o que isso é muito positivo, né? Quando a gente vai se maquiar. Isso é muito comum nos nossos projetos, porque é uma iluminação onde a gente realça a beleza, né, de quem tá fazendo a maquiagem. Aqui nós temos 2 ambientes. Um aqui entrando é o closet, então o closet é dividido entre os 2. Por ser um apartamento de férias, não é um apartamento onde os clientes moram todos os dias, esse é um closet que vai acomodar muito bem a roupa dos 2, dele e dela, né? Nós fizemos um sistema prático, é um sistema de ferragem, onde as prateleiras elas dão a sensação de flutuar, então essa ferragem fica toda por trás, né, desse móvel, e a gente aproveitou para fazer esse fundo todo em couro e as gavetas também todas com as frentes em couro. Aqui ficou muito prático, porque os nossos clientes, quando eles chegam com as malas, ele pode colocar a mala aqui, pendurar as roupas que precisam ser penduradas e dobrar as roupas que precisam ser dobradas. E aqui ficou uma sapateira, então, dividida para os 2. Então, de cima a baixo, a gente fez esse espaço para sapato. E aqui, onde eu tô, é a posição onde a gente tem esse espelho que você vai conseguir montar, né, todos os lookinhos do dia. Da mesma forma que a maquiagem, a gente faz essa iluminação frontal para valorizar aqui, a gente fazer, ó, a fotinho do lookinho do dia. Indo então, voltando, né, pro quarto, a gente tem também a porta, assim como essa porta, que é de correr, aqui que fica oculta no painel, nós temos a porta de abrir aqui que vai para o nosso lavabo. Então todas as portas elas são ocultas no nosso painel e nós fizemos somente esse puxador cava aqui que fica muito bonito. Entrando aqui então no nosso banheiro, nós trabalhamos com 2 cubas e 2 chuveiros, a parte dele e a parte dela. Todo o banheiro ele combina muito com toda a tonalidade que a gente utilizou nos quartos, seja ela na serralheria, que a gente traz esse tom de rosé, nos metais, e aqui na parte de baixo do móvel a gente traz a tonalidade do terracota, compondo também com esse mármore branco Paraná, que é o mesmo que tem na nossa cabeceira, que olha só, aqui a gente consegue ver mais detalhes, ó. Ele tem esse fundo que fica lindíssimo, compondo ali com a tonalidade do terracota. Aqui a gente fez uma divisão entre as áreas molhadas, né, então a parte da bacia sanitária, área de cubas, e aqui a divisão do box que vai para o chuveiro e para a banheira. Esse banheiro ele ficou incrível, eu fiquei apaixonada por ele, eu acho que a composição, nós somos muito felizes nas composições que a gente utilizou, principalmente na questão dos revestimentos, né? Esse aqui é um revestimento da Porto Belo, onde ele tem esses chanfrados, e o mesmo revestimento dele liso se encontra nas demais paredes do banheiro. Então, ficou realmente uma composição muito feliz e muito linda. Fiquei muito apaixonada pelo resultado desse banheiro. Esse, então, foi um compilado aqui da nossa suíte master, né? Quis mostrar um pouquinho de cada detalhe para vocês. É uma suíte cheia de detalhes, inclusive, e tão elegante como os nossos clientes. Vamos agora para outra suíte, que eu quero mostrar detalhes dela também para vocês. Aqui, então, é uma das suítes de hóspedes, onde nós trabalhamos com uma tonalidade mais clean. Nós trouxemos a madeira, que é esse carvalho natural,
para dar uma aquecida, né? E é importante frisar que esse pé direito que nós temos aqui no apartamento, ele é um pé direito de 13,30. Então ele é um pé direito realmente muito diferenciado, né? Hoje os nossos painéis de MDF disponíveis, eles são até 2,75 de altura. Então nós utilizamos isso ao nosso favor. Aqui nesse quarto ficou inclusive muito interessante, porque nós utilizamos toda a marcenaria até uma altura padrão. Tanto os nossos painéis aqui, como esse painel de televisão, como a altura dos guarda-roupas também. Então toda a iluminação desse quarto, ela ficou indireta por toda a volta, sem a gente colocar nenhuma iluminação no forro. Então ficou realmente uma iluminação muito gostosa e a gente consegue diversificar as cenas que a gente precisa, né, no nosso dia a dia aqui dentro desse quarto. Mas falando um pouquinho dele, como eu falei para vocês, a gente utilizou então a tonalidade de madeira nas paredes, esse carvalho natural, e os demais são todas tonalidades clarinhas. O ponto de cor aqui desse quarto ficou com a cabeceira, nesse tecido que ele mescla entre o azul e o mostarda. Lindíssimo, compondo também muito bem com toda a nossa rouparia de cama, que vem no buclé e no linho, né? Os lençóis, a gente utilizou eles todos no branco, com essas bordas aqui mais acinzentadas. A tonalidade de cinza a gente traz também aqui para o guarda-roupa, aonde a gente faz essas frentes emolduradas laqueadas e esse meio todo em palha natural. Essa palha natural ficou muito interessante porque nós também pintamos essa palha, então ela ficou na mesma tonalidade da marcenaria, ficou lindíssimo. São dois materiais diferentes, mas com a mesma tonalidade de cor. Ficou incrível. E isso aqui também é muito positivo aqui na nossa região, porque a gente mora no litoral, é uma cidade muito úmida. Então, para os clientes que não moram aqui, ter essa ventilação sempre dentro dos armários é muito importante, é muito funcional, né? Então, além de estético, a gente aliou essa funcionalidade, né? Olhando para cá, a gente aproveitou nessa cabeceira, né, para dar esse acabamento, nós aproveitamos e utilizamos essas duas arandelas superiores aqui e colocamos esses quadros. Eu acho que ele ficou realmente um charme, acho que isso não é só o ponto de decoração, foi realmente estratégico essas arandelas com esses quadros, sabe? Sem eles aqui não teria tanta vida assim como esse resultado, eu realmente amei. Indo agora em direção ao nosso banheiro, não sei se vocês já perceberam, mas aqui a gente também tem uma porta oculta. Nós também utilizamos do mesmo formato da Master, a porta que fica rente ao painel e fizemos o puxador cava. Então aqui a gente acessa o banheiro desse quarto, que inclusive é um banheiro muito funcional, né, para os visitantes aqui. Eu acho que esses banheiros, eles precisam ser práticos. Então, isso foi a proposta realmente desse banheiro. Nós fizemos uma cuba toda esculpida aqui no quartzo branco, ela é elevada, colocamos uma decoração aqui na parte de baixo e umas gavetas de apoio. Aqui a gente fez o rodapia estendido até a extensão do box e toda essa parte superior a gente utilizou o espelho e também iluminação frontal. Né? Então, o nosso visitante também merece se maquiar, se embelezar numa luz que valoriza ele. E aqui a gente tem a parte daí de box, né? Então, box padrão, a gente fez sempre até o teto para quero tomar banho, eu fecho o box, abro a janela e eu não fico com aquele vapor voltando para cá, né? Então, fica todo isolado ali dentro da área do box. Isso é padrão nos nossos projetos, a gente sempre opta em fazer dessa forma pela praticidade. É um banheiro clean, um banheiro atemporal e que é prático para receber as visitas. É isso que a gente prezou aqui para esse espaço. Essa é uma outra suíte de hóspedes, né? E quem diz que a suíte de hóspedes ela não tem que ser linda, essa suíte ela realmente tem muito do meu coração, porque aqui a gente utilizou, assim como nos outros quartos também, a altura, né, das chapas de MDF, fazendo toda essa iluminação indireta. Mas aqui a gente trabalhou com um guarda-roupas diferente, a gente não utilizou MDF. Aqui a gente fez então todo esse armário em serralheria com esse fechamento em vidro jateado. Ficou incrível, gente, eu adorei. E pelo vidro ele ter essa tonalidade no fundo que parece mais esverdeada, ela combinou muito com todo o restante, né, da tonalidade aqui desse quarto.
Tanto os MDFs como a cabeceira, elas estão em tonalidade de verde. O MDF ele é um verde mais apagado, um verde que puxa mais o acinzentado. E nós fizemos essas canaletas de iluminação aqui com esse negativo, aonde a gente optou em colocar o couro. Então é um couro branco aqui que ficou divino. E para fazer o fechamento então desse painel, a gente vem com essa cabeceira, com essas pontas mais orgânicas, né, trazendo toda a leitura do restante do apartamento, nesse tecido verde aqui, que é tipo uma camurça. Ficou incrível. A rouparia de cama nós fizemos padrão, tanto para um quarto de visita como para o outro, né? Então todas essas camas, elas recebem a colcha em linho com os detalhes no buclé. E aqui também esse detalhe mais acinzentado. Ficou realmente incrível. Vindo para o lado de cá, a gente segue então na mesma leitura dos demais quartos, onde a gente tem a porta oculta, mas aqui a porta ela é de correr, então ela corre atrás do nosso painel de televisão, e a mesma leitura que a gente traz do couro ali na parte da cabeceira, nós trouxemos aqui nessa parte do painel também. Então aqui, nesse cantinho, a gente tem esse couro também aqui nesse detalhe. Aqui a gente trabalha com alguns frisos, né? Isso é muito legal ressaltar. Quando a gente tem chapas muito grandes, painéis muito grandes, a gente precisa trabalhar com cortes nessas chapas, até mesmo para a gente poder subir com essas peças. A gente tem toda uma logística para chegar com essas peças aqui. Então esses negativos que a gente faz, isso é muito proposital, justamente para a gente ter um corte nas peças que não apareça muito, né? Diferente de aqui em cima, por exemplo, onde a gente fez esse... aqui ficaria muito feio se a gente fizesse um negativo, então a gente fez uma junta seca, né? Nessa parte do ar-condicionado. Mas ali a gente conseguiu optar em colocar esse negativo, que ficou belíssimo, e ao mesmo tempo, além da estética, ele ficou super funcional para nossa logística aqui do apartamento. Entrando aqui, a gente tem o banheiro. Então, assim como o outro banheiro também, esse é um banheiro super prático, onde ao invés de a gente trabalhar com a cuba no branco, no quartzo branco, como era na outra suíte, aqui a gente traz o quartzo cinza, né, trazendo também a linguagem, a atmosfera do quarto, né. Aqui nós trabalhamos com uma cuba de apoio, mas também muito prática, né, com espaço aqui de gavetas, de apoio, e trouxemos esse MDF no verde também. E aqui da mesma forma, a gente trabalha com os nichos dos box todos iluminados, então fica uma iluminação super gostosa para a hora do banho, e os box, como já comentado, né, aqui também até o teto. Todos os metais aqui são cromados, então a gente segue a linha desde a parte da cuba até o box com essa linguagem de metais cromados. Eu amei esse quarto, eu acho que ele tá em um dos meus top quartos que a gente já fez para hóspedes e ficou realmente incrível. Aqui, um detalhe desse quarto também que eu gostei muito foi que a gente compôs tanto a cabeceira com as mesinhas laterais, né? Então aqui essa mesinha lateral ela tem a parte superior em pedra e a base dela é no mesmo tecido da cabeceira. Então olha só como esses detalhes importam, né? Cada quarto ele tem um detalhezinho, uma especificação diferente do outro e que faz com que eles sejam num total rico em detalhes e tão belíssimo, né? Como o resultado desses quartos que vocês estão vendo. Vamos pro próximo? Essa suíte eu ainda tô tentando superar ela, gente, porque ela foi um pedido super especial da nossa mini cliente, que é a suíte Rainbow, a suíte que ela é inspirada em unicórnio, em arco-íris, então ela traz muito essa leitura de colorido e nós usamos e abusamos disso, né? Aqui, o nosso ponto central é a nossa cabeceira e a nossa cama redonda. Então essa cabeceira que ela faz esse arco-íris, né, nessas tonalidades de cor de linho, a gente fez essa variação e criamos essa cama arredondada aqui. Para compor com tudo isso, a gente traz essas nuvens que ficam flutuando aqui em cima da cama, então a atmosfera de você estar deitado aqui na cama e olhando para essas nuvens fica realmente incrível. Para compor ainda com tudo isso, nós criamos esse gesso que é como se ele estivesse também flutuando, né? Então toda a iluminação em volta do quarto, ela tem essa iluminação indireta, então fica
realmente uma iluminação muito gostosa. E o legal de trabalhar com a iluminação é que a gente consegue ter várias atmosferas diferentes brincando com a iluminação, ligando e desligando as luzes, né? Então ficou realmente incrível assim a iluminação desse quarto. Já aqui no nosso painel de televisão, a gente fez essa brincadeira das peças orgânicas, né, trazendo essa leitura do arco-íris. Então a gente faz esse orgânico tanto no painel de televisão, como também nessa parte de gavetas auxiliares embaixo, né. Finalizando aqui, então, na nossa penteadeira. Essa penteadeira a gente mesclou 2 MDFs, onde a parte de fora é toda rosa, compondo com essas gavetas laterais, e toda a parte interna dela é nesse amarelinho. O fundo ficou todo ripadinho e toda a iluminação em volta, finalizando aqui com esse espelho redondo e essa penteadeira aqui flutuante com uma gavetinha de apoio. Ficou um charme, eu acho que ela vai realmente se apaixonar. Todo o quarto ele foi revestido com papel de parede de estrelinhas, com a cor muito próxima às cores utilizadas aqui no nosso quarto, né, nas nossas lacas. Então ela é toda com estrelinhas numa tonalidade off e rosa. Aqui também nós fizemos essa mesinha para ela de apoio, né, para ela pintar. Então nas costas das mesinhas também, das cadeirinhas, né, nós temos esse arco-íris que traz a mesma laca aqui do restante do quarto. Ficou uma graça. E um outro xodózinho aqui para nós nesse quarto foi esse guarda-roupa, onde a gente desenvolveu ele também todo laqueado, com esse ripadinho, que é o mesmo aspecto que vem lá da penteadeira. Então a gente também tem esses ripados, né, esses frisos, e os puxadores ficaram de estrelinha. Então ficou muito fofinho, e embaixo nós deixamos ainda esses espaços para guardar os brinquedos, né? Então esses nichos. E ficou muito interessante porque a porta, a gente fez ela nesse aspecto arredondado, mas quando você abre ela, a parte interna, ela é quadrada. Então olha que bacana que ficou. Na parte interna a gente optou em não laquear, então nós fizemos no MDF branco, e aqui a gente trouxe a mesma ideia das gavetinhas, né, das estrelinhas, onde a gente faz elas no rosa aqui para destacar nesse branco. Ficou realmente um xodó esse guarda-roupas, eu amei. Vindo aqui para o banheiro, a gente traz a mesma linguagem de todo o quarto. Aqui tem uma coisa interessante para a gente falar para vocês. Quando a gente recebeu esse quarto, a gente tinha essa porta de correr do banheiro que ela ficava correndo por fora, ou seja, por dentro do quarto. Então a gente tinha essa porta mais ou menos até aqui a altura da cabeceira. O que nós optamos em fazer? Em criar esse MDF aqui frontal, nessa tonalidade de amarelinho, né, que combina lá com a nossa penteadeira, escondendo a área onde a porta corre. Então aqui você consegue ver só a porta fechada, ó. Então é como se a porta fosse só isso, né? Então foi uma solução que a gente encontrou aqui mais viável do que ter que arrancar toda essa porta, fazer uma nova, trabalhar com novos revestimentos internos do banheiro, fazer uma reformulação do banheiro. Então aqui a gente poupou um pouco esse estresse do cliente e também o custo, né, gente? Porque essa alteração não faria muito sentido. Então aqui a gente achou uma solução muito bacana. Entrando aqui no banheiro, a gente traz essa mesma identidade, né? Então a gente criou esse arco-íris em serralheria, onde a gente trabalha com 4 peças aqui, uma frontal da outra, fazendo esse desenho. O fundo nós trabalhamos no MDF amarelinho, na laca amarela, e aqui esse espelho na tonalidade de branco, compondo com as prateleiras. Ficou lindíssimo, eu amei, eu achei que ficou muito delicado. E todos os metais desse banheiro nós trabalhamos com ele no Rosé Gold. E toda a parte de baixo do banheiro vem na mesma leitura do quarto. Então a gente tem esses frisados, mas agora na laca rosa, e os puxadores, né, de estrelinha aqui, fazendo esse mix, né, entre o banheiro e o quarto. Ficou muito, muito incrível. Para fechar aqui esse banheiro, a gente também trabalha nessa área do box, da mesma forma com os outros, né?
A gente fez o nicho também todo iluminado, trazendo essa iluminação gostosa aqui para a hora do banho. E fizemos toda a parte da janela com esse revestimento, que é o guache da Porto Belo, nessa tonalidade que ficou muito próxima ali à nossa laca, né? Então traz essa proposta mais infantil, deixa o banheiro com uma brincadeira mais legal, né? Mais lúdico. Gente, esse quarto acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amei esse resultado. Eu tô super ansiosa, inclusive, pra ver a carinha da nossa cliente recebendo esse quarto, porque ele tá muito fofo. Eu gostei muito da atmosfera que ele trouxe. E fazer um tema, né, com um pedido desse, de uma mini cliente que é super especial, não tem preço. E esse, então, foi o nosso tour por essa obra que foi incrível. E foi realmente muito prazeroso fazer parte disso tudo. Espero que você tenha gostado, e se você gostou de acompanhar a gente aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você tem interesse em colorir a sua história com a gente também, entre em contato, vai ser um prazer para nós colorir a sua história junto com você. Beijo! Até o próximo vídeo!